Buenos días, Pastor Fernando Álvarez, el pastor de las multitudes. Bendiciones, gracia y paz. Desde España, misionera Lucien Tallón Costa, Shalom Adonai. Que a bênção de Deus acompanhe você, que o general de guerra te dê força e graça para vencer. Quem tem glória, dá glória, quem tem aleluia, dá aleluia, e quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Vamos agora comer a comida que o diabo não come. Livro de 1 Reis, capítulo de número 3, e eu quero ler apenas 2 versículos para nossa meditação, que vocês possam estar atentos para ouvir o que Deus tem para falar. O nosso Deus é aquele que continua falando, porque Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém? 1 Reis, capítulo 3, e nós vamos ler os versículos de número 4 e 5, que diz assim a poderosa palavra de Deus. E ia o rei a Gibeon, porque aquele era o principal lugar alto, e sacrificava ali 1000 holocaustos, ou 1000 holocaustos. Sacrificava Salomão sobre aquele altar. Versículo de número 5, que diz: E apareceu o Senhor a Salomão em Gibeon numa noite, em sonho, e lhe disse: Pede o que queres que eu te dê. Amados, esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma palavra que fala a respeito de Salomão. Salomão um dia recebeu uma bênção de Deus, quando Deus falou com ele, quando o Senhor dos Exércitos o visitou, e ele teve a alegria de aproveitar a oportunidade que o Senhor dos Exércitos deu a ele. Ele aproveitou a oportunidade e ele sabia que não podia deixar passar. Existem inúmeras pessoas que jogam as oportunidades fora. Pessoas que jogam as oportunidades para o alto. E isso é muito perigoso, irmãos. Nós precisamos valorizar as oportunidades dadas por Deus. O texto da Bíblia diz que Salomão, como bem conhecemos a história dele, a Bíblia diz que Salomão amou ao Senhor, diz que andando nos estatutos de seu pai Davi. A história diz que somente sacrificava e queimava incenso em lugares altos. Lugares altos pareciam ser, para muitos pareciam ser um lapso, ou como para muitos podia ser uma ignorância de Salomão, o qual Deus fazia vista grossa. Ao menos, diz a Bíblia que por esta época,
E ia alguém a Gibeão, porque aquele era o principal lugar alto, e diz que ali ele sacrificava 1000 holocaustos, sacrificava Salomão sobre aquele altar. A Bíblia diz que Gibeão estava a cerca de 6 quilômetros e meio por aí de Jerusalém. Diz que o tabernáculo que Moisés ele fizera estava também localizado ali, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Havia também ali outro tabernáculo em Jerusalém, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. A história nos revela que acomodava a arca do concerto. A Bíblia diz também que sugerem que, contrariando a lei, lugares cultos espalhados por Israel. E com tudo isso aprendemos sobre a debilidade da família humana, sobre a glória da graça de Deus. Aprendemos também que o Espírito Santo, ele sempre procura guiar as pessoas ao que totalmente, o que elas devem fazer, o caminho que devem seguir. Então, o texto da Bíblia nos revela que ele subia a lugares altos. E quando ele sobe ao lugar alto, apareceu o Senhor a Salomão em Gibeon, uma noite em sonhos. Ele disse para que ele pedisse, disse: pede o que queres que eu te dê. O oferecimento dos sacrifícios, e ao fim dos quais o Senhor apareceu a Salomão. Portanto, a Bíblia diz que poderíamos dizer que o que se segue está apoiado estreitamente sobre a cruz de Cristo. Observe comigo que Salomão disse: tu usaste de grande misericórdia com o teu servo Davi, meu pai. Conforme ele andou diante de ti, e na verdade em justiça, e com a retidão de coração para contigo. Agora Salomão estava dizendo para Deus o que Deus tinha feito na vida do seu pai Davi. Ele disse também, e guardaste esta grande misericórdia, e lhe deste um filho que se assentasse em seu trono, como acontece neste dia. Agora, pois, Senhor meu Deus, ele disse: Senhor meu Deus, tu puseste em mim, ou a mim, teu servo, por rei em lugar de Davi, meu pai. Ele estava dizendo, ele disse duas coisas muito fortes. Está escrito no capítulo de número 3, versículo de número 7, ele disse duas coisas muito fortes. Ele disse, tu puseste o teu servo no lugar do meu pai Davi. Aí ele disse, eu sou jovem e pequeno. E ele estava dizendo, ele estava expressando para Deus, quando Deus disse para ele: pede o que queres que eu te dê. Aí ele começou a dizer: o Senhor me colocou no lugar do meu pai. E ele agora, Salomão, ele reconhece, irmão. Olha que coisa boa é o reconhecimento. Ele reconhece suas fragilidades, e ele diz, no capítulo de número 3, versículo 7, ele diz: eu sou jovem e pequeno. Ele estava preocupado não
com a sua idade, como também ele só não estava preocupado com a sua idade, como também com a sua altura, estatura, mas ele disse: eu sou jovem e pequeno, não sei como entrar, nem como sair. Os historiadores nos revelam que Salomão, nesse tempo, tinha 20 anos. Na ocasião, ele tinha 20 anos. E ele entendia que ele era jovem e pequeno e não sabia entrar e sair no meio do povo. Ó, irmão, Salomão, meu Deus, que coisa tremenda. E ele disse: eu não sei. Está escrito, está na Bíblia Sagrada, não sou eu não. Ele disse: o Senhor, o teu servo, porrei em lugar de Davi, meu pai, e eu sou jovem, pequeno, não sei como entrar, nem como sair. Tá vendo, irmão? Que quebrantamento, que coisa tão linda. Ele estava reconhecendo que era jovem, mas ele também estava reconhecendo que era pequeno, mas também estava reconhecendo que não sabia entrar nem sair no meio do povo. Ele disse: o teu servo está no meio do teu povo, o qual tu escolheste. Ele disse: é um povo que não se pode contar nem numerar por sua multidão. Ele está dizendo: é muita gente e eu sou pequeno, sou jovem e não sei entrar e sair no meio desse povo. Observe que ele estava trabalhando, irmão. Ele estava visando a necessidade, ele estava entendendo, ele estava conversando com Deus a respeito do que ele precisava. E ele disse: eu não sei sair, entrar no meio desse povo. É a Bíblia que está escrito. Olha, se não está escrito, capítulo de número 3, versículo 7. Ele disse: eu não sei o que eu vou fazer, porque eu sou jovem, pequeno, e não sei entrar nem sair no meio desse povo. A Bíblia Sagrada diz que ele disse: dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. Meu Deus! Porque quem poderia governar este teu povo tão grande? Salomão estava dizendo: eu preciso, é muita gente, e dá, pois, ao teu servo, eu quero um coração entendido para julgar o teu povo, para discernir entre o bem, entre o mal. Porque quem poderá governar este povo tão grande? Ele estava dizendo que queria um coração para discernir entre o bem e o mal. Ó, irmão, eu ensino a vocês direto. Eu sempre ensino a vocês, eu não me canso de ensinar. Quando você identificar um coração, quando você identificar o bem, é importante que você identifique quando o bem está, é importante que você identifique quando o mal está. Ele disse: eu quero identificar entre o bem e o mal. Tá vendo? Às vezes acontece muito, a igreja mas identifique, porque muitas vezes dentro de igreja existe o mal. Dentro de igreja existe um líder mau. Dentro de igreja existe um dirigente mau. Meu Deus, a mensagem está tomando outra direção, eu não tenho nada a ver. Quem não gostar, que coma menos, mas que você tem que estar atento, tem. Ele disse: me dê um coração entendido para eu julgar o teu povo. Está escrito capítulo 3, versículo 9, ele diz: para discernir entre o bem e o mal. Porque quem poderá governar este povo tão grande? Tá vendo, irmão? Muitas vezes Deus te mostra o mal, mas tu não foge dele. Deus te mostra o mal, mas tu continua perto dele. Tenha um coração, peça a Deus para discernir. Senhor, me ensine, eu preciso discernir entre o bem e o mal.
quem é bom e quem é ruim, quem presta e quem não presta. É desse jeito aí, irmão. Não é para ter pena não, peça a Deus. Tem muita gente que sofre porque não pede a Deus, e muitas vezes Deus mostra, mas não dá credibilidade àquilo que Deus está mostrando. O que tem de pessoas mal dentro de obra, irmão? Tem muita gente mal. Tem muita gente mal que não se preocupa com a tua dor, que não se preocupa com o teu sofrimento. Tem muita gente mal, irmão. E é a Bíblia Sagrada que diz, não sou eu não, quero nem saber. É desse jeito aí, é a Bíblia que diz, quando você identificar o mal, você tenha cuidado, irmão. Você tenha cuidado, até porque a Bíblia Sagrada diz, irmão, que nós não devemos deixar se vencer pelo mal. Não pode. E ele disse, eu quero discernimento, eu quero um coração entendido. Ele pediu a Deus. Se me dá, é muita gente, me dê um coração entendido, para que eu possa discernir. Às vezes as pessoas pedem tanta coisa para Deus, mas não pedem o discernimento. Tem que pedir, irmão, para Deus me ensine, me dê o discernimento dessa situação, dessa pessoa, da intenção dessa pessoa, discernimento, irmão. E a Bíblia Sagrada diz, irmão, que quem é espiritual, a Bíblia diz que discerne tudo e por ninguém. É a Bíblia que diz, discerne tudo e por ninguém é discernido. Você crê nisso? É a Bíblia Sagrada que diz que por ninguém, sabe o que é ninguém? Por ninguém é discernido. É os que têm a graça de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 15, é a Bíblia Sagrada que diz, mas o que é está escrito, a Bíblia diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Tá vendo? O que é espiritual, meu? Procure ser uma pessoa espiritual. Eu não estou falando aqui de fanatismo, não. Eu estou falando de espiritualidade. Espiritualidade. Procure ser uma pessoa espiritual. Procure discernir as coisas. Peça a Deus. E Deus vai ensinar você a discernir as coisas. E Satanás não vai te perturbar, nem vai te vencer. As pessoas não dão ênfase a isso. As pessoas querem viver de todo jeito. As pessoas querem servir a Deus de todo jeito. Peça a Deus o discernimento. Senhor, me dá o discernimento do mal. Eu preciso. E a Bíblia diz, está escrito na palavra, 1 Coríntios 2 e 15. A Bíblia diz, mas o que é espiritual discerne bem. Discerne bem. Não é mal não, discerne bem tudo. Em todas as áreas você consegue discernir. Discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Não é? Agora você não pede o discernimento a Deus? Tem que pedir, meu filho. Peça, Deus me ajuda a discernir. Eu preciso discernir tudo. Glória a Deus. É quem é espiritual. Alguém pode até dizer, fulana, tu tá vendo demais. Tá vendo demais não, Satanás. Eu tô vendo é tudo. Tá vendo demais. Tá tendo muita visão, sabe? Não, tô vendo demais nada, é o que Deus está me mostrando mesmo. O crente espiritual, ele vê muita coisa. E você que está aí, o que Deus lhe mostra, não descarte não, não despreze não, acredite. Porque Deus dá o discernimento a quem é espiritual. Sabe? O Senhor te ensina, o Senhor te ajuda. O Senhor te dá um discernimento, então tu valoriza o discernimento que Deus te dá. Ele disse, eu quero discernir entre o bem e o mal. Ele disse, eu quero discernir, eu quero saber. É muita gente. Ele disse, se eu entrar no meio desse povo aí, sem discernimento, eu não vou longe não. Ele estava preocupado porque ele queria levar muito longe o reinado. Ele queria se manter por muito tempo e ele precisava. Tem coisas que nós precisamos, irmãos, e que não adianta insistir em querer fazer a obra de Deus sem tais coisas, como por exemplo,
Não se pode estar na frente de uma obra sem discernimento, sem ser espiritual. Tem que ter a espiritualidade no sangue, no couro, na veia. Tem que ter a espiritualidade. Não adianta não, meu filho. Se não tiver discernimento, tem que discernir. Olha, quem dirige igreja tem que ter discernimento. Quem dirige departamento tem que ter o discernimento. Discernimento a respeito de um componente. Um exemplo, é um conjunto. Aí no meio desse conjunto tem alguém que é um instrumento do diabo. Está ali no meio. Está ali no meio causando problema. Se você não tiver o discernimento para entender, para identificar, para saber lidar com aquela situação, o conjunto se acaba. O conjunto se acaba, a igreja se acaba. É muita coisa, meu filho. Tem que ter o discernimento. Sabe o que é ter discernimento? Discernir. Discernir é perceber, minha gente. Eu disse, eu quero perceber entre o bem e o mal. Ele disse, eu quero saber, eu quero entender, eu quero perceber. Porque discernir é perceber claramente. Sabe? Perceber algo claramente. Algo diferente. Discernir, eu entendo também, eu aprendi que discernir distinguir. Meu Deus, é distinguir, irmão. Você está fulano, rapaz, ele notou. Não, é discernimento. Essa pessoa está discernindo. Essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Discernir é compreender, é entender, é ver o que está acontecendo, sabe? Então você precisa de discernir as coisas. E quando Deus te mostrar, não duvide não. Não duvide não, porque Salomão estava preocupado com isso. Ele estava querendo, Deus perguntou o que ele queria, e ele visando o reino, visando se manter no trono, visando não envergonhar o pai, sabe, irmão? Visando não causar problemas, escândalo, visando não ouvir coisas que ele não queria ouvir, visando um bom reinado. Ele disse, eu quero discernir. Eu quero identificar entre o bem e o mal aqui dentro do reinado. Um reinado que não se identifica, uma obra que não se identifica o bem e o mal. Onde é que o mal está agindo? Em que área ele está agindo na tua vida? Discerne ele. Eu já falei aqui outra vez, vou repetir. Não gosto de estar repetindo tais coisas, mas eu vou repetir. Eu não como nada que me faz mal. Como não. Se algum dia me fez mal, eu não como. Não como de jeito nenhum. Tem coisas que eu não me alimento, porque eu sei que me fez mal um dia, pode fazer de novo. Deu para entender? Então, se eu já sei, então não insisto. Se o médico disse, você não pode comer tal coisa, eu não como. E como é que é? Ficar com fome? Fico com fome, mas eu não como. Se tiver só aquela opção, eu não como. Eu não vou dar uma de espiritual, dizer, não, eu vou orar aqui e vou comer. Não, eu não como. Não. Porque me fez mal. Você que está aí, o Senhor te dá o discernimento. O Senhor faz com que você entenda, com que você veja o bem e o mal, e você não resolve o problema do mal. É a Bíblia Sagrada que diz. Ele disse, eu quero discernir, Senhor. Eu quero ser entendido, me dá um coração entendido para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Quando você não discerne, tem pessoas que se preocupam com tanta coisa, com fama, com oportunidade, sabe, irmão, com lugar de destaque, e se preocupa com coisas materiais, se preocupa com tanta coisa, irmão, mas não se preocupa com a vontade, com o discernimento de Deus, que tem que ter. Tem que ter. Quem vive dentro de obra de Deus, irmão, sabe o que é que acontece? Existe muita gente por aí que está dentro da obra, mas está cego. Como diz o ditado, né? O diabo está pintando bolinha e a pessoa não faz nada. Há quantas igrejas que já fui pregar, e eu já preguei em igreja, e Deus me levou para muitos lugares, e quantos lugares que eu chego, que já cheguei e vi o diabo bagunçando mesmo, é bagunça do diabo, irmão. E às vezes, e a gente sabe, irmão, a Bíblia Sagrada diz, conforme já falei,
Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, ele discerne tudo e por ninguém é discernido. Quantas coisas que a gente vê dentro da igreja, algumas coisas a gente administra, mas quantas coisas que a gente vê dentro da igreja que a gente sabe que é carne pura, o discernimento na hora, o Senhor diz, meu filho, isso é a carne, meu filho. E muitas vezes nós administramos para não matar a ovelha, para não destruir a ovelha, para não ferir a ovelha, para não entristecer a ovelha. Claro, quando passa dos limites tem que agir, mas tem coisas que tem que administrar. Deu para entender? Mas quem tem o discernimento de Deus, quem é espiritual, discerne tudo. Discerne, irmão, se você for uma pessoa espiritual, você vai discernir de que lado, da onde está partindo a inveja, da onde está partindo a covardia, quem é que Satanás está usando, você vai discernir tudo, minha amada. Busque o discernimento de Deus. Busque, as pessoas se preocupam muito em buscar as coisas materiais e o espiritual fica lá para trás, fica lá embaixo. O meu nível espiritual ele não pode baixar. Deu para entender? O seu nível espiritual mantenha o nível espiritual. Você tem que manter. E como é que mantém? Orando a Deus, cantando, compromissado com Deus, jejuando, fazendo vigília, e aí você vai mantendo a sua vida espiritual de pé, sua vida espiritual viva. Tem muita gente que a vida espiritual já se acabou faz tempo, mas está sentado em cadeira de honra, está sentado no altar, está sentado, está pregando, está cantando, mas existe um vazio grande dentro dessas pessoas. Isso é verdadeiro, irmão. Isso é notório, viu? Não tem como esconder, não. Eu identifico logo um pregador que ele está vazio de longe. Eu não quero nem olhar para a cara dele de longe, só escutando eu digo, meu Deus, como está vazio, como o vaso está oco, como o vaso tá seco de azeite, tá sem azeite, sem nada. É verdade, irmão. É a vida espiritual, já não tem mais o discernimento. E as pessoas, e quem não tem o discernimento nem se toca que tá vazio, nem se toca que o vaso tá furado, tá rachado, nem se toca que o vaso tá quebrado. E se alguém for falar, não gosta, porque não tem um discernimento. Salomão estava preocupado, ele sabia que era uma grande multidão que ele tinha para guiar, que ele tinha para cuidar. Ele disse, eu não sei entrar, eu sou jovem, sou pequeno. E ele disse, sou jovem, sou pequeno, e não sei como entrar nem sair. Tá vendo? A preocupação dele é que ele era jovem, pequeno, e que não sabia entrar nem sair. Ele disse, se eu entrar, como é que eu vou sair no meio desse povo? Hein? Chegou o rei, ele como rei disse, eu tenho que saber entrar. Se você vê uma autoridade quando entra numa audiência, um juiz, ele entra numa postura, irmão, sabe? Ele entra numa postura tremenda. Irmão, ele tem, sabe, uma postura, ele tem um comportamento, né? Observe o comportamento, o olhar dele, a forma dele falar, dele tratar, são coisas, irmão. E Salomão disse, eu sou jovem pequeno, ó. Ele dizendo a Deus, eu sou jovem pequeno, eu quero saber entrar e sair no meio do povo, eu quero discernir o bem e o mal. Que preocupação dele, hein, irmão? Em saber dessas coisas. Às vezes se preocupamos com tantas coisas e não se preocupamos com aquilo que é essencial para nossas vidas. Mas que você hoje receba essa palavra. Peça a Deus o discernimento, peça para o Senhor te ajudar, peça para o Senhor te fortalecer, peça para o Senhor te manter, peça para o Senhor te fortalecer na fé, na caminhada, para tu discernir. E todas as vezes que Deus te der o discernimento, irmão, não despreza ele não, acredita naquilo que Deus te mostra, acredita naquilo que Deus te revela. A Bíblia Sagrada diz que agradou ao Senhor que Salomão pedisse isto. Está vendo? Está escrito capítulo 3, versículo 10, que agradou ao Senhor que Salomão pedisse isso. Alguns afirmam que ele deveria ter pedido isso ou aquilo, outro, mas as escrituras é dito que isto que Salomão pediu agradou ao Senhor. Se agradou ao Senhor, certamente nos agradará também. Você que está aí,
O que você vem pedindo a Deus? É a pessoa que pede a Deus. Escuta, isso aqui é sério que eu vou dizer a você. É a pessoa que pede a Deus primeiro o carro e não a habilitação. Não, pede primeiro a habilitação, benção. E traz um problemão. Pede primeiro a Deus o carro, o veículo, mas não pede primeiro a Deus a habilitação. Tem que pedir primeiro a habilitação, minha gente. Por quê, pastor? Me explique isso aí, vou explicar a você. Primeiro você tem que pedir habilitação. Por quê? Porque quando o carro chegar, você já tem habilitação. Se o carro chegar primeiro, permita-me, eu vou dizer, não tem esse negócio não. O diabo vai te atentar para tu pegar o carro e sair sem habilitação. Vai nada, pastor, vai. E ele ganha, viu? Pastor, vai te atentar, vai, rapaz, tem blitz não, anda sem habilitação mesmo, não tem problema não. Tem problema não. Aí o diabo quer te envolver em problemas. Porque se sofrer um acidente, se atropelar alguém, se acontecer acidentes, acontece, a gente sabe. Mas se houver algum problema, só Jesus na tua vida para te ajudar. Aí por isso que tem que pedir primeiro a habilitação. Estou com a habilitação agora eu vou correr atrás de um veículo para mim. Agora eu quero um veículo porque eu já estou com a habilitação. Eu vou pegar o veículo, tu vai sair da loja com um veículo, estou dirigindo, não é os outros não. Deu para entender então? Não se pode, irmão, não se pode trocar as coisas. Salomão sabia, ele disse, eu vou pedir algo a Deus, porque é muita gente, não tem nem como contar quantas pessoas estão aqui. O reinado era muito forte, irmão. E diz a Bíblia Sagrada no capítulo 3, versículo 11, e lhe disse Deus, por que demandaste isso, ou isto? E não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos. Ei, irmão, vamos lá, reflete comigo, essa palavra é boa. Se Deus te desse uma oportunidade, se Deus te desse uma oportunidade hoje, minha filha, pede o que você me quer. O que você pedia? O que você pedia a Deus? Aqui, ele deixou bem claro. E disse Deus. Eu estou falando aqui. E disse Deus. Está na Bíblia, capítulo 3, versículo 11. E disse Deus, por que demandaste isto? E não me pediste para ti muitos dias. Ele poderia dizer, Deus, eu quero muitos dias, muitos anos de vida. Ele podia. Eu quero muitos anos de vida. O Senhor foi na profundidade e disse assim, já que você não me pediu muitos dias de vida, ele não pediu isso a Deus, nem pediste para ti riquezas, nem muitos dias de vida, nem riqueza, ele não pediu. Aí ele disse assim, nem pediste a vida dos teus inimigos. Olha aí, irmão, se Deus hoje se apresentasse a você, se Deus hoje visitasse você e perguntasse a você, ou dissesse, peça o que você quer, que eu vou fazer, peça o que você quer, o que é que você quer? O que você pedia? Deus entrou aqui em 3 pontos muito fortes, que se eu entrar aqui, dá um estudo, não é? Ele disse, já que você não me pediu muitos dias de vida, você não me pediu riquezas, e você não me pediu os teus inimigos. Está na Bíblia, 3 e 11 de 1 Reis. Ele nem pediu muitos dias de vida, ele não pediu riquezas, ele também não pediu a vida dos inimigos dele. Meu Deus do céu, 3 pontos fortes, né? Anos de vida, ele não pediu riqueza e ele não pediu os inimigos dele. O que você pedia? 3 opções fortes que Deus falou, Deus observou, Deus observa tudo, irmão. Deus disse para ele, você não me pediu muitos anos de vida, porque se hoje Deus der oportunidade a algumas pessoas, se hoje Deus te visitasse, fulana, me peça o que você quer, o que você pedia. Aí eu já pensei aqui o que é que eu pedia. Já sabe, né? Eu pedia sem medo, sem pena, mas aí, sabe, não é louvável não. Não. Se ele viesse, não, ele pede assim, né? Mas se ele viesse, não. Aí, o que você pedia a Deus hoje? Pedia riqueza, muitos anos de vida, ou pedia teus inimigos, a vida dos teus inimigos?
Deus observou tudo isso. E Salomão tinha inimigo? Tinha, porque os inimigos do pai de Salomão eram inimigo dele, irmão. Os que queriam tomar o reino de Davi, queria evitar ou atrapalhar Salomão reinar no lugar do pai. Então ele, quando assume, ele já assume com tudo. Eita! Ai, meu Deus do céu! Olha o tema da mensagem, desse é outro tema. Meu Deus do céu, vou dizer, não tem esse negócio comigo não. Eita Deus, é assim mesmo. Sim, Jesus. Deixa eu anotar esse mistério. Isso é um mistério de Deus, esse tema, viu? Aí um perturbado disse, esse pastor toda vez diz que o tema desceu. Aí o áudio chegou para mim ontem chegou um áudio para mim assim, eu boto no ar se você quiser. É para você ouvir, saber que é verdade. E não é daqui não, pela voz não é nordestino não. Aí chegou um tema, esse pastor toda vez diz que o tema desce. A irmã mandou para mim, o povo manda para mim, o povo não tem jeito não, viu? Aí eu disse assim, mandei de volta, eu digo, manda esse capeta aí pro inferno. Não sei se a irmã mandou para ele, né? Eita Deus, é desse jeito aí, deixa eu anotar o tema aqui. Sim, Jesus, eu estou entendendo esse negócio. Você que está aí, meu Deus do céu. Sabe o que aconteceu com Salomão? Salomão agora assume o trono. Mas ele, quando assume o trono, irmão, ele estava ali assumindo também os inimigos. Os inimigos não iam... Eita, agora é Salomão, vamos deixar para lá. Não, ele sim ia continuar tentando, perturbando. Sabe, irmão, eu não sei o que foi que veio para a tua mão, eu não sei o que foi que chegou nas tuas mãos, eu não sei o que foi que Deus te deu, mas Deus me deu e agora o diabo não me deixa em paz. Ele não deixa não, irmão. Aí é só Deus para resolver. Sabe qual é o tema da mensagem hoje? Sabe o que aconteceu com Salomão aqui? Davi passou para ele. E a Bíblia Sagrada diz que ele não pediu a Deus nem muitos dias de vida, está escrito, nem riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos. Ele disse, mas mandaste para ti inteligência para discernir no julgamento. E o que ele pediu, escute, o que se pede a Deus para a glória de Deus, lá na frente vai usar. Vai, pastor, vai. Lembra da história das duas mulheres, duas prostitutas, que tiveram filho no mesmo tempo, e que o filho de uma morreu, e ela foi lá, tirou da mãe dela, e botou o filho morto, pegou o filho vivo e levou para ela, e quando a mãe acordou lá, viu que o menino estava morto, quando olhou não era o dela. Isso aí foi um caso sério, irmão, isso é coisa real, isso aqui é verdadeiro, tudo que está na palavra é verdadeiro. Aí leva o caso para Salomão, se ele tivesse pedido a Deus outra coisa, ele não ia saber julgar essa causa aqui não. Se ele não pedisse a Deus sabedoria, ele não ia saber administrar isso aqui não. Se ele não pedisse a Deus o discernimento, ele não ia saber discernir quem era certo e quem era errado aqui não. Meu Deus do céu. Ele disse, já que não me pediste muitos dias de vida, riquezas, e nem me pediste a vida dos teus inimigos. O que você pedia a Deus numa situação dessa? O que você pedia a Deus? Eu não vou nem dizer o que eu pedia, todo mundo já sabe o que eu pedia. Sabe, pastor? Sabe? Eu pedia sem pena e sem medo. Era a primeira coisa, Deus, primeiro tu me limpa logo o caminho. Para com isso, pastor. Não, eu sou sincero, eu digo logo no ar. Comigo não tem conversa não, irmão. Eu não gosto de muita conversa não, meu filho. Eu não gosto de muita conversa não. Quem me conhece sabe. Eu não gosto de muita conversa não. Mas menino, eu não gosto de muita conversa não. O que o senhor pedia, pastor? Eu pedia logo. Para Deus resolver logo, limpar logo o caminho aqui, Jesus de Nazaré. Deus grandão, limpa logo o caminho. Resolve logo esse problema aqui para mim. Se fosse eu ia dizer, Senhor, eu tenho duas opções, ou só é uma opção? Só é uma, Eu só me dá duas opções, Senhor. Eu ia orar a Deus, me dê duas opções aí, duas opções. Duas opções, eu quero duas. O Senhor me dá? Porque ele disse,
pede o que tu quer. Eu disse, senhor, pode ser 2 opções? Porque uma opção eu ia usar logo, né? Eu quero logo essa daqui. Essa daqui para o senhor resolver logo esse problema aqui. Abrir logo a terra para engolir um bocado de gente. Pastor, pare com isso. Pare com isso. Oh, isso aqui não é pecado não, meu filho, viu? Não, o senhor não está me dando opção? Se ele me desse 2, eu pegava 2 opções boas aqui, viu? Meu Deus do céu, pastor, eu não gosto dessas coisas não. Não se preocupe não. Se preocupe não que eu não estou pecando não, meu filho. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é genuína. Agora tem muito crente bonzinho que fica sofrendo na mão desses capeta, desses endemoniados que tem por aí. Tem endemoniado que não tem respeito a você, sua família, seu ministério, sua chamada, a nada, a nada. Não tem respeito a nada, rapaz. É verdade, não tem o temor de Deus, não tem o discernimento, não tem a graça, não tem o conhecimento de Deus. Tem muita gente que prega a palavra, mas não tem o conhecimento de Deus. Precisamos conhecer a Deus. Eu sei quem é o Senhor, sei o que o Senhor é capaz de fazer. Eu sei que o Senhor faz tudo por nós. Eu sei que o Senhor, para nos manter de pé, Ele faz grandes coisas acontecer. Eu tenho um respaldo bíblico para isso, irmão. Ó, irmão, se Deus, por que Deus não deixou com que os leões acabassem com a vida de Daniel? O que foi que aconteceu com aqueles que jogaram Daniel na cova dos leões? Foram lançados lá depois que Daniel saiu e os leões devorou. O que foi que queriam fazer com Sadraque, Mesaque e Abednego? Matar eles, irmão. Tá pensando que botaram eles dentro da fornalha para eles fazerem um turismo? Foi não, meu filho. Foi a intenção, foi matar mesmo. O que foi que aconteceu? Investigaram. Quem é que tá envolvido aí? Fulano. Vai todinho pra fornalha, aquece lá. E morreram lá dentro da fornalha. Então, eu não vejo pecado, tá? Eu não vejo pecado diante de tais coisas. Cada um que entende uma diferente, tem muito crente bonzinho, tem muito crente amoroso nessa terra. E geralmente, eu vou falar mesmo, os amorosos sofrem, viu? Sofre e detalhe, come o pão que o diabo amassou na mão do povo por aí afora. É verdade, porque é bonzinho. Muito bonzinho demais, né? Conhece a Deus, rapaz, vai conhecer a Deus. Deus é grande, tremendo, poderoso. Sabe o que aconteceu com Amã? Amã queria fazer o quê? Fez uma forca para matar o Mardoqueu. E ele morreu aonde? Na forca que ele fez. É a Bíblia que diz, não sou eu não. Mardoqueu pediu, foi? Não, Deus resolveu do jeito dele. Deus fez o que tinha que fazer. Porque não ali a situação ali era tão grave que não adiantava o Deus grandão conservar o infeliz do Amã com vida, não. Alivia aí, pastor. Vai devagar. Devagar. Se eu for devagar, eu paro, meu filho. Aqui não tem esse negócio de devagar, não. É direto ao assunto. E quem não gostar, que coma menos ou não coma nada. Eu não tô nem aí. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada. Ele pediu a Deus. Deus olhou e disse, você não me pediu muitos dias de vida, não me pediu riqueza e nem me pediu a vida dos teus inimigos, mas demandaste para a inteligência, para discernir e no julgamento. Eis que eu tenho feito conforme as tuas palavras, pois te dei um coração tão sábio e entendido que não houve antes de ti, ó, para aí, irmão. Não houve antes de ti outro como tu, nem depois de ti se levantará outro igual. Não tem, não. Nem teve antes, nem depois de Salomão. E é a palavra que diz, está escrito capítulo 3 de 1 Reis, versículo de número 12. Nem antes, nem depois. Nem tinha, nem houve, nem haverá. Ele diz, nem antes de ti, nem depois de ti levantará outro igual. Eu estou falando igual. Tem um bocado de pregador por aí, mas que nem o pastor Fernando não tem, não. É porque eu sou único. E cada um tem suas qualidades, tem sua forma. Não, pode ter parecido, não é igual, não. Igual, não. Você está entendendo? Aqui tinha Salomão, era só Salomão. Nem teve um antes dele que nem ele, nem depois dele. Não, quando Salomão partiu, não, nem antes, nem depois se levantará outro igual. Está na Bíblia, não sou eu. Você que está aí, você não é igual a fulana, a beltrana, a cicrana, não, você é você.
Não tem ninguém igual a você, nem houve antes de você nascer, nem depois. Mas fulano não, você é você, fulano é fulano, Beltrano é Beltrano, Cicrano é Cicrano, e assim sucessivamente. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você? Nem outro antes, nem se levantará um outro depois. Igual não. Igual não. Sabe qual é o tema da mensagem de hoje? Salomão, ele aqui na verdade, ele estava em um tempo, em um momento de preparação. Ele estava aqui chegando e ele teve a graça, a sabedoria de Deus para chegar. Ele se preocupou. Ele entendeu, disse, eu não posso entrar no meio desse povo. Se eu entrar como rei no meio desse povo, como é que eu vou sair? Ele estava preocupado em saber entrar. Tem muita gente, irmão. Os irmãos sabem que eu tive a alegria, e por que não dizer a honra? Eu tive a alegria e a honra de ir para um outro país. Eu tenho a alegria, a honra, eu tive a alegria, a honra e tenho de ir para outro estado. Mas eu sei entrar na casa das pessoas e eu sei sair. Eu sei entrar nos lugares, eu sei sair. Satanás não tem que me acusar de nada, irmão. De nada. Ele não tem que me acusar de nada, porque eu sei entrar e sei sair. Quantos que vai e não sabe entrar nem sabe sair? É verdade. Porque não tem sabedoria, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Você tem que ter cuidado até quem você chama para ir na sua casa. Mas é crente, mas cuidado, é crente, mas não tem o Espírito Santo de Deus. É crente só no nome. Eita, palavra boa! Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada. Tem que saber. Eu quero ver em qualquer lugar Satanás me acusar e dizer, ó, pastor Fernando veio aqui e fez assim, assim. Não, sangue de Cristo tem poder. Eu sei entrar por onde eu andei. Eu sempre disse, Senhor, me ensina a entrar, a respeitar as pessoas. Eu quero entrar e quero sair em paz. E o teu nome vai ser glorificado. E o Senhor é minha testemunha disso. Quantas pessoas que não sabem entrar e nem sabem sair, que luta para entrar e quando entra bagunça, que entra, luta para entrar e quando entra faz coisas erradas, glorifica o nome de Satanás e não o de Deus. É verdade. Quantas pessoas que estão por aí têm cargo, têm posição, têm um nome, se intitula e por aí vai. E essas pessoas, deixa eu dizer uma coisa, essas pessoas são muito valorizadas por alguns. E pastor, são muito valorizadas. As portas se abrem. É porque assim, irmão, as pessoas... Sabe o que as pessoas gostam? Não estou generalizando. A maioria das pessoas, elas vivem... A maioria vivem na mentira, gosta da mentira, é envolvida com as mentiras de Satanás. É verdade. E aí, se você for querer usar a verdade, é como se a verdade ela não entrasse, a pessoa não conseguisse comer, mastigar, engolir. Deu para entender? Então, temos que ter cuidado. Salomão disse, eu não quero aqui o reinado. Eita, o tema já desceu, está anotado aqui, já eu falo. E como Salomão queria que aquele reinado permanecesse, ele queria levar à frente o reinado, ele pediu a Deus sabedoria. Ele disse, não. Ei, deixa eu dizer, voltar de novo aqui. Se fosse eu digo, ô Senhor, fosse eu, pastor, pare com isso. Não, é sério, se fosse eu digo, Senhor, primeiramente, Deus grandão, se fosse eu, Deus grandão, tá me dando a honra de pedir, primeiramente, aniquila os inimigos do meu pai, que vai querer acabar comigo. Desce tudinho, Deus grandão. Se fosse eu. E era, pastor. Se fosse eu? Ai, menino, sem pena. Mas quando hoje mesmo, meu filho, Jesus, agora. Ao ver a terra abrindo e os capetas descendo. Mas, menino, vai pra lá. Sangue, fogo, sangue. Mas tem muito crente amoroso. Ei, pastor, essas palavras assim eu não gosto não, porque são palavras muito duras. Isso aí foge da espiritualidade. Foge nada, rapaz. Abre teus olhos, não. Olha,
Salomão estava numa preparação, exatamente preocupado para guiar aquele povo, para levar aquele povo. Ele sabia que não podia ser de todo jeito, porque ia trazer problemas para ele. Qual é o tema da mensagem de hoje? Meu Deus, a hora já está mandando eu parar. O tema da mensagem de hoje é: te prepara para assumir o que eu não sei. Te prepara aí para assumir. Te prepara para assumir. Meu Deus do céu. O Senhor está dizendo: te prepara, porque tem que se preparar para assumir. Não se assume de todo jeito, não, minha gente. Não. Pode se preparar para assumir algo. O Senhor está dizendo: te prepara para assumir. Aqui ele diz: tu não me pediste dias de vida, riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos. Ele não pediu mesmo, não. E o Senhor disse: não tem outro. Antes de você não houve, nem se levantará outro igual a você. Aí no capítulo de número 3, já estou encerrando, versículo 13: também te dei as coisas que não pediste, riquezas e glória, tal que entre os reis nenhum haverá como tu em todos os teus dias. Olha para aí. Ele disse: eu vou te dar. Tu não me pediste não, mas eu vou te dar também. Eu vou te dar coisas que não me pediste, riquezas e glória. Olha Deus agora dando riquezas e glória para Salomão. Ele disse: entre os reis nenhum haverá como tu em todos os teus dias. Não haverá. Salomão, não vai ter ninguém igual a você, não. Como você, não. Em todos os teus dias de vida. A Bíblia diz que durante o tempo de Salomão, Israel, irmão, durante o tempo de Salomão, escuta isso aqui é sério. Eu pesquisei, eu estudei, sabe, eu passei tempo lendo esse texto e Deus foi dando, sabe, a palavra revelada pelo Espírito Santo. A história diz que durante o tempo de Salomão, Israel foi a nação mais poderosa sobre a face da terra, irmão. Isto foi devido à bênção do Senhor sobre Salomão. Devido ao tempo que Salomão passou, Israel foi a nação mais poderosa sobre a face da terra. Eu estou falando sobre a face da terra. A nação mais poderosa, ninguém chegava perto. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre Salomão. Não tem aquele obreiro que se coloca para fazer uma obra e Deus faz florescer a obra logo. A bênção de Deus está sobre ele. Não tem aquela pessoa que, rapaz, exemplo de José. Vamos usar o exemplo de José. José, onde botava a mão lá na casa da Potifar, tudo funcionava. Mas fulano veio, mexeu, tentou. Rapaz, fulano te chamou, fez isso. Nada funcionou. A bênção de Deus tem que estar, irmão, sobre nós. Amém? Não abra porta para pessoas que a bênção de Deus não está sobre ela. Eu falo tudo, devo nada a ninguém mesmo. Meu nome é limpo, viu? Limpinho, pastor, limpinho, graças a Deus. Meu nome é limpo. Escute aí você. O tema da mensagem hoje é: te prepara para assumir. Meu Deus do céu. Te prepara. Te prepara para tu assumir. O tempo de Davi chegou. Eita, palavra boa. Essa palavra, irmão, ela é ministrada para o Brasil e o mundo. Você que está aí, está triste, tem andado cabisbaixo, mas o Senhor está dizendo: eu te conheço, te sondo, te chamei e te prepara para assumir. Só se prepare. Tem que se preparar. Quando uma pessoa passa no concurso da polícia e quando é chamado, vai para uma academia e vai se preparando, vai recebendo as instruções para não se tornar uma autoridade perdida, né? E sim uma autoridade instruída, sabe, para saber lidar com todos os problemas que surgir. O juiz, o advogado passa um tempo numa faculdade estudando direito e quando ele sai dali, ele vai botar em prática aquilo que ele aprendeu, né? Algumas coisas acontecem, a gente sabe, eu tenho que ser muito vigilante, mas tem que colocar em prática o que aprendeu. Deu para entender? Deu para entender? Você que está aí, a mensagem de Deus hoje para você é: te prepara para assumir.
Meu Deus, muitas coisas. Se eu for falar aqui, irmão, vai abranger e o Deus grandão o Deus grandão vai bradar e o Deus grandão vai ser glorificado. Eu já terminei. Pronto, receba aí que Deus é bom o tempo todo e toda hora. Mexer com o inferno, meu filho, o negócio é sério. Eu já terminei. Já faz tempo. Um abraço. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.